Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Eu Posso Te Ajudar, aqui pela Com Brasil, essa TV de Brasilidades, que é a rede comunitária nacional que leva brasilidades a brasileiros, de norte a sul. Nós estamos aí, divulgando os sotaques, misturando os sotaques. Eu Posso Te Ajudar é um programa que tem o objetivo de ouvir você. Nós temos as nossas redes sociais, você pode aqui falar da sua dor, da sua necessidade, do seu projeto. E nesse campo das constelações familiares, eu tenho a alegria e o prazer de estar hoje com Fabiana Quezada. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria ter você aqui. Vamos falar um pouco do teu trabalho. Eu gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Obrigada, Genésio. Novamente, é uma honra estar aqui com você nesse programa. Nós já tivemos a oportunidade de estar em outros programas juntos. E vamos estar em outros, se Deus quiser. Com certeza, estaremos juntos em outros programas. E é um prazer a gente estar aqui levando essa mensagem das constelações, do pensamento sistêmico, também de outras abordagens, para que as pessoas possam ter mais consciência, uma vida melhor. Sim. Esse é o nosso objetivo nesse campo. Olha, se você tem um amigo, uma amiga, um parente advogado, passe esse programa para ele, vai ser de muito valor. Essa visão do direito sistêmico, né? A Fabiana faz um trabalho maravilhoso, ela é a embaixadora dentro da OAB brasileira, né? É a maior palestrante de constelação dentro das OABs, alimentando esse campo das constelações, esse campo de informação, e você vai compreender ao longo do programa do que se trata. Também ela vai abrir o coração, vamos tentar abrir o coração, é difícil abrir o coração de um advogado, hein? Mas nós vamos conseguir, não é, Fabi? Me conta um pouco aí dessa tua história da OAB, qual a tua atuação na OAB, quais os produtos que você leva para os advogados, como é que você dinamiza essa visão sistêmica? Bom, nós já tivemos a oportunidade de ter outro programa aqui também, em que vocês também vão poder assistir, gente, que é muito importante, acompanhar o Genésio aqui. E hoje eu vou falar para vocês desse trabalho que eu faço também nas OABs. Então, eu comecei lá em 2013, 2014, fazendo trabalho dentro das OABs e realmente levando consciência para os profissionais. Então, o que eu via? Que existiam muitos conflitos entre os próprios profissionais. Eu ia para uma audiência e, às vezes, o outro advogado, ele olhava para mim como se eu fosse inimiga deles. Porque isso acontece muito, né? É a parte contrária, mas não precisa ser a parte inimiga, obrigatoriamente. É a parte contrária. Ele tem que tomar É a parte contrária, mas você está a serviço do seu cliente, mas você não é inimigo da outra parte, você não é inimigo do outro profissional. Só que muitos profissionais saem da faculdade com uma consciência de que você precisa brigar também com a outra parte. Porque você toma a dor do seu cliente como se fosse sua. E eu falo que muitas vezes os advogados acabam se aliando ao cliente em processos de vingança. Sim. Só que isso é um processo inconsciente, porque o advogado, quando o cliente chega e traz a demanda dele, ele acredita que ele precisa salvar esse cliente, que ele precisa fazer tudo o que for necessário para que esse cliente tenha um resultado positivo. Mas o que é esse resultado positivo? Nós não somos ganhadores de processo, nós somos facilitadores de solução. Então, nós estamos a serviço para uma melhor solução, mas não é uma solução só para a sua parte, é uma solução para todos os sistemas. Porque, mais do que a gente imagina, dentro de um processo judicial, não existem só duas partes atuando. Existem muitas. Eu faço uma dinâmica nas minhas turmas, Genésio, que é assim. Eu falo, gente, entrem as partes no processo. Quem faz parte desse processo? Aí entram as partes, entram os advogados. Aí eu falo, quem mais? Aí começa a entrar a família. Quem mais? O juiz, o promotor. Daqui a pouco tem 50 pessoas. O cartorário. O porteiro do fórum, o porteiro do cartório, o transportador com a Kombi que leva os processos para o fórum, não é isso? Exatamente, a sociedade. Você tem ali o próprio lugar onde aquele processo está atuando, porque dependendo da cidade, tem um contexto diferente. Nossa. Então você imagina, isso é muito maior do que a nossa consciência. Nossa consciência da faculdade, assim, existem duas partes, e essas duas partes estão em conflito. Mas não é só isso.
o que está em conflito é todo um sistema de crenças que aquela pessoa está trazendo, né, dentro do processo judicial. Então, quando eu começo a falar isso para os advogados, eles falam, nossa, não tinha essa consciência de que o meu cliente está trazendo tudo isso. Né? Que existe toda essa dinâmica. Então, o direito sistêmico, o olhar do direito sistêmico seria a amplitude do olhar para você incluir muitas forças ocultas que atuam nesse processo sem que o advogado perceba? Sim, o direito sistêmico, ele traz essa visão mais ampla, né, esse contexto mais amplo do que está acontecendo, o que está por trás daquele problema, né, que a pessoa está trazendo. Porque, assim, nunca é só aquilo, o problema, é o que está por trás. Eu ainda falo assim, tem uma frase que eu falo para os meus alunos, que é assim, qual é a intenção por trás da intenção? Por quê? Toda a intenção que você traz, você tem uma primeira intenção, que é aquela que você acredita que é, que é a busca pela justiça. Sim. Quando você faz, inclusive numa dinâmica de intenção por trás da intenção, você consegue ver o que está lá atrás enraizado, que às vezes você está fazendo uma justiça por alguém do seu sistema que não pôde fazer justiça naquela época. Sem dúvida. E aí você está tomando não só o seu problema, mas o problema daquela pessoa e está trazendo para o momento agora. E aí eu vejo que os advogados que não têm essa consciência, eles se aliam aos clientes. E aí eles entram num processo de quê? De vingança contra a outra parte. Os processos, eles vão demorar ali anos. E aí o que eu vejo dos advogados, tá? Claro que aqui eu tô falando de uma forma talvez mais generalizada, mas eu vejo que muitos advogados, eles acabam passando por cima dos seus próprios valores para atender uma necessidade pessoais do cliente, dos seus valores pessoais. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma das minhas mentoradas, ela trouxe uma demanda e hoje em dia eu falo da advocacia de valores. Tá. E dentro da advocacia de valores eu falo de todas essas ferramentas, coaching, falo da programação neurolinguística, da ferramenta da constelação, então eu trago esse olhar para o advogado. E aí a pergunta que eu faço é assim, qual é um valor para você que é inegociável? E aí essa pessoa me falou assim, um valor para mim é respeito. E aí eu perguntei, e o que significa respeito para você? Porque a gente precisa trabalhar em cima dos significados de cada pessoa. Sim. E aí ela falou assim, olha, respeito para mim significa que eu, do meu lugar, a pessoa me vê, ela reconhece o meu trabalho, que ela não vai me desrespeitar, ela não vai brigar comigo. E aí eu perguntei, mas o que acontece na relação com esse cliente? Porque ela trabalha para uma empresa. Ela falou, olha, atualmente ele me desrespeita a ponto de ligar para mim e gritar comigo no telefone. E aí quando ele liga, eu já começo inclusive até a tremer, a passar mal. Ou seja, ela, por falta de posicionamento, porque a gente precisa se posicionar e dizer o que a gente aceita e o que a gente não aceita fazer, né? Por falta de posicionamento, ela começou a ir contra os próprios valores e isso estava afetando inclusive a saúde dela. Só que não é só uma saúde física, é a saúde emocional, a saúde mental. Emocional, sem dúvida. Em todos os níveis que a gente está falando. Então, quando eu falo dessa advocacia de valores, é justamente o quê? Resgatar no advogado aquilo que para ele é a essência do próprio ser humano. Assim, eu sou uma pessoa dentro que estou nessa função. Eu não sou o advogado. As pessoas têm um conflito de identidade. Você tem um papel de advogado. Eu tenho um papel, mas legal. Eu não sou advogado. E a gente pode levar isso para todas as profissões. Sim. Existe uma confusão entre os papéis. As pessoas estão deixando de ser a essência, aquilo que elas nasceram para ser um personagem. Sim. Para ser baseado nos traumas. Exato. E levar tocados por um inconsciente. Mas, Fabiana, se o telespectador, a telespectadora, quiser suas ferramentas, o que você oferece? Então, eu quero me tornar um advogado sistêmico, seria esse o nome? Um advogado, como é que eu... Sabe como eu chamo hoje? Eu falo que é um advogado facilitador de solução. Ok, um advogado com uma visão mais humanizada. Isso. Quais as ferramentas que você poderia fornecer para quem está interessado nesse tipo de mudança
né, nesse tipo de transformação profissional? Tá, são várias ferramentas, né? Então, a gente tem, por exemplo, eu comecei com a programação neurolinguística. A PNL, ela te ajuda na comunicação e na compreensão do ser humano. Então, assim, a gente, às vezes, fica querendo entender como é que a pessoa funciona. Por que que a pessoa age do jeito que ela age? Às vezes, você, como profissional, você tem um comportamento, você tem uma crença que você não consegue mudar. Como é que você muda isso? Através da programação neurolinguística. Porque ela vai te trazer consciência dos motivos pelos quais você pensa dessa forma. E para isso existem muitas ferramentas. Então, o próprio rapport, que é você estabelecer confiança com as pessoas. Sim. E você consegue fazer isso muito rápido, quando você descobre como funcionam essas dinâmicas. Eu falo, até mesmo num posicionamento de cadeira. Se vocês observarem, é que aqui nós estamos, né, mas nós estamos aqui com cadeiras mais ou menos dessa forma, em que as pessoas ali se encontram. Existe uma aqui. convergência. Existe uma convergência. Para cá existiria uma divergência. Divergência. Se você, olha, os meus alunos testam e é muito interessante. Claro, eles falam o corpo assim, fala, o corpo grita. O corpo eles falam fala, assim, Fabi, é impressionante. Às vezes eu só mudo a posição da cadeira e o meu cliente, ele se conecta melhor comigo. Depois a gente tem ferramentas como coaching, né? Eu trabalho com uma linha do coaching sistêmico, que é do Bernard, né? Do Metafora. Então, estudei muitas outras, né? De coaching. Só de formação, para você ter uma ideia, eu devo ter umas 40 formações. Nossa. De tudo. E aí, assim, vem o coaching. Por quê? Você vai ter a habilidade de fazer perguntas. Uhum. Porque o coaching é isso. Não é a resposta que você vai dar para o seu cliente. Porque muitos clientes, eles estão buscando no advogado a resposta. Uhum. Só que você, como um facilitador, você tem a habilidade de fazer perguntas certas para que o seu cliente traga a resposta. Perguntas que abram para a solução. Exatamente, perguntas para abrir a solução. E depois vem as constelações, obviamente, né, os movimentos sistêmicos. Por quê? Aí você vai entender como é que o sistema está influenciando naquela questão que o cliente está trazendo. Sim, no comportamento. Como a tua ancestralidade, como a ancestralidade do cliente influencia no atual comportamento. Exatamente. Fabi, ele faz isso como? Você tem curso ou você faz mentoria? Como é que ele te... Eu tenho... Hoje eu tenho a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, que é a minha escola, né? Então, lá a gente tem cursos, tem treinamentos, eu tenho as mentorias que eu faço, tanto mentoria em grupo, mentorias individuais, e a gente faz esses treinamentos. Tem cursos de programação neurolinguística, tem cursos de coaching, a gente tem uma grade bem grande. Mas você trouxe coisas aí que eu quero que você mostre para quem... Porque é muito legal dentro, né, como eu acompanho o trabalho da Fabiana Quezada, né, eu tenho uma alegria, né, nós temos uma entrevista há 4 anos atrás na TV Guarulhos, né, pelo Visão Sistêmica, e o quanto eu vejo, né, o progresso e o quanto o campo das constelações apoia, o campo sistêmico, o campo da PNL, o campo do conhecimento, são novas experiências, né, e a Fabi... ela traz uma novidade, sempre alimentando esse campo do novo. Então, eu gostaria que você mostrasse para os advogados, para o teu público, o que você tem. Esse daqui foi o primeiro livro que nós lançamos em 2014, que é o Coaching para Advogados. Tá. Né? Então, de coautoria e coordenação, todos eles. Depois veio o Pensamento Sistêmico, inclusive a gente vai lançar o 2º volume agora. Olha, que legal. Já vamos para o 2º. E o PNL para advogados também. Deixa eu ver com quem. Ah, que legal. E aqui eu tenho dois cards que eu utilizo, né, que é um card de constelação familiar e um card de constelação organizacional. Que, inclusive, esse daqui é o primeiro de organizacional que tem. Que legal. E assim... funciona muito. Por quê? O que eu fiz nesses cards? Eu trouxe a minha experiência de todas as dinâmicas. Então, quando eu coloquei as perguntas, eu coloquei perguntas de constelação, coloquei perguntas de coaching, perguntas de programação neurolinguística. Então, as falas aqui, elas têm um sentido. Quando você vai fazendo as perguntas para as pessoas, ela vai entendendo como é juntando aquele quebra-cabeça de informações que você precisa para levar uma resposta para o cliente. Exatamente. Para usar esses cards, ela precisa ter um curso com você? Sim, esses cards eles têm curso online. Então, para quem tem interesse, os dois têm. Então, você pode adquirir os cards e pode adquirir o curso online também. Eu me interessei pelo card das organizacionais, porque a gente vê hoje muitos consultores, né? E se você pegar
a grande mídia aí, o pessoal até do Arrasta para Cima, tem muita gente Já falando palestrei sistemicamente, falando de PNL, claro, a base é PNL, Sim. mas muita gente falando as frases do Bert, pedindo para honrar pai Sim. e mãe, a questão da criança não atendida, tudo isso, para você que é coach, para você que é, principalmente, acho que a gente que leva, né, como o Bert falava, os consultores, né, quanto a gente leva de uma cultura e o quanto a gente pode falar abertamente, porque, afinal de contas, somos consultores, e o quanto essa ferramenta é útil para humanizar o teu trabalho e para dinamizar a tua visão, né? Então, que legal. Se eu quiser uma mentoria com a Fabiana, o que eu faço? Vou no site no teu Instagram, no site da sociedade, onde Isso. eu vou? Pode ir no site da sociedade, mas também pode me chamar no Instagram, pode chamar ou lá na página da escola também, porque aí a equipe também entra em contato e aí as pessoas podem ter o acesso, eles passam todas as informações. Como é que tá as tuas histórias com as OABs pelo Brasil? Continuo fazendo bastante trabalho esse ano. Esse ano, inclusive, eu fui para a Argentina, fiz uma palestra no Colégio de Advogados lá, fiz uma palestra na maior universidade da Argentina, né, de direito de lá, sobre constelação, sobre pensamento sistêmico. Então, eu continuo fazendo esse trabalho nas OABs, eu viajo muito, eu tive agora em Blumenau, vou para Mato Grosso agora em outubro também, e a gente vai ter um congresso, nosso quinto, é o quinto que eu estou promovendo. Fala do teu congresso, Nós vamos ter o 5º congresso de Direito Sistêmico, né, que vai ser dia 19 de outubro, aqui em São Paulo. Nós já chegamos a colocar, Genésio, aonde vai ser? Eu sei, eu 800, você estava lá, 850 pessoas. Gente, tem que vir, você que é de fora, aproveita para vir para São Paulo, vem nesse congresso, é impressionante o que o campo te alimenta, o quanto você sai esclarecido de uma outra maneira, não dá para a gente explicar, precisariam de 4 ou 5 programas, mas eu vou pedir licença também para falar do IBCF. Você vai estar no congresso. Também. Então, eu vou pedir para o Arnaldo, se a gente tiver aí na agulha, passa essa nossa vinheta do congresso que vai ser do Instituto Brasileiro de Constelação Familiar, esse movimento presidido pelo Renato Chan, nosso querido Renato Chan, apoiado aqui pelo Eu Posso Te Ajudar, o Inácio, que hoje não está presente, estou aqui com muita alegria entrevistando a Fabiana, sobre esse congresso que nós vamos ter aqui em São Paulo, e você, de qualquer campo de constelação, de qualquer escola de constelação, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido. Arnaldo, temos aí essa vinheta? Está aí, entre essas figuras maravilhosas, né? Está aí Fabiana Quezada. Vai ser um congresso realmente que a constelação precisa, ela precisa voltar a ter uma emoção que o Bert trouxe, né? Essa energia do feminino, do acolhimento, né? Da recepção, da criatividade, da sedução, do colorido, do dançante, dessa história. Então, por favor, você que está no campo das constelações, você que quer ter contato, para quem tem saudade daqueles grandes eventos que o Bert botava 1.500 pessoas, colocou no Espaço Racca em 2016, 2017, vem fazer parte desse congresso, a Fabiana vai estar lá, vai falar. Muita honra. Eu vou estar lá de gagarejo na primeira fila, ouvindo, né, assistindo. Fabiana, eu fico sempre com um viés meio... Porque eu gosto muito de quem gosta de constelação, né? Então eu quero deixar registrado aqui, você é uma trabalhadora da constelação, né? Eu vejo isso na tua performance, no teu trabalho, acompanho esse teu desenvolvimento, então eu acho que eu posso falar em nome do próprio IBCF aqui, que é um parceiro,
do programa Eu Posso Te Ajudar, do campo das constelações, da minha humildade que está. Eu acho que o Bert está muito feliz com o teu trabalho, como com outros profissionais. Então, você realmente fomenta o campo. Me emocionei agora. Não, olha o desenvolvimento, o teu carinho, o teu trabalho, o quanto você honra as pessoas, o quanto você respeita. Então, acho que tem que ser dito isso, sabe, Fábio? Você é boa no que você faz, realmente. Você acaba sendo uma pessoa de destaque no que faz. É claro que também sofre as questões de quem está ali, né? Passarinho que voa e canta muito, está arriscado a tomar pedrada. Mas é isso, que legal. Então, eu quero deixar aqui essa alegria de ter você nesse campo, porque Eu Posso Te Ajudar é um programa que vai ao telespectador de qualquer nível social, de qualquer lugar do Brasil. Então, se você é advogado, se você tem uma questão jurídica também, aproveita esses conceitos sistêmicos. Eu faço muitas constelações de processos. Aí. E é tão incrível, Genésio, a gente vê como isso ajuda as pessoas, como isso traz transformação para a vida das pessoas. Eu vou citar um caso. Eu tive uma cliente que veio constelar porque ela tinha um processo judicial em que ela tinha uma casa, né, que veio de herança dos pais, e essa casa estava alugada e fazia um tempão que eles não pagavam o aluguel, porque estava alugado para um restaurante, enfim, aquela coisa. E ela veio e falou assim, Fabi, estão devendo uma fortuna, também não sai, o processo também não caminha. Qual que era a questão, gente? É lindo a gente ver. O que estava por trás dessa dinâmica? É lindo a gente ver. E aí ela começou a falar, né, da questão dos pais, e eu falava, tem uma coisa aí que não está batendo. Eu falei, por que você não quer aceitar essa herança? Né? Por que você não quer receber esses valores? Aí ela vira e fala assim, porque eu fui adotada. Olha aí. Porque, na verdade, o que ela estava recebendo era dos pais adotivos e ela era filha única desses pais. E a gente quer dos pais biológicos. E aí ela queria, e ela não se sentia digna de receber, porque ela já sentia que ela tinha recebido muito, porque esses pais adotivos cuidaram muito bem dela. Sim. Depois da dinâmica, Genésio, gente, vou falar, constelação não é milagre, tá? Mas, dependendo da forma como você olha, opera milagres na sua vida. Sim. Quando foi 2 dias depois, essa pessoa me mandou uma mensagem, eu tenho esse depoimento, e ela fala assim, Fabi, você não vai acreditar. O advogado da outra parte me ligou, falou que estava depositando X na minha conta do valor, e nós fizemos um acordo, e eu recebi os valores que estavam devendo. É de arrepiar. Não, o que é legal assim, né? Muita gente acha que a constelação é milagrosa, não. A constelação hellingeriana, vinda do Bert, ela cuida do campo biológico, do campo psicológico. Nesse campo psicológico estão as emoções, e por muitas vezes essas emoções, elas estão ocultas, as dinâmicas dessa emoção. Então, nesse caso, essa pessoa que foi adotada, ela quer receber dos pais biológicos. Ela se sente incomodada de receber tanto dos pais adotivos, e aí a questão... Então, Bert diria, ela é uma impede outra maneira... Sim, né? É uma outra maneira de olhar. Milagre a gente sabe que é o inusitado, é aquilo que a gente não espera. E por muitas vezes a sua questão de emaranhamento, seja ela jurídica, pessoal, organizacional, sim, pedagógica, veterinária, ela está conectada a uma questão emocional não resolvida nessa grande rede que você tem na tua ancestralidade biológica. Com certeza. Então, tá aí, Fabiana Quezada, à sua disposição. Fabiana, nós ainda temos tempo? Estamos chegando. Eu tô aqui. Eles já esgotaram o tempo. Eu quero te agradecer por você estar aqui contribuindo com esse campo, que é esse campo de consciência das constelações familiares. A gente recebe algumas críticas que são verdadeiras, que a gente deve suportar. Eu posso te ajudar, está aqui aberto a qualquer crítica sobre constelação. Quem quiser sentar aqui para a gente falar de constelação, eu tenho certeza, mas como profissionais, como Fabiana Quezada, como vários que passam por aqui, a constelação ganha uma outra força, uma outra consciência. Fabiana, dá uma palavra de consideração, é tão legal ouvir você. Fale, telespectador, abre seu coração, o que você gostaria de falar de encerramento
Vou deixar o encerramento com a Fabiana. Eu vou ficar aqui ouvindo de gagarejo. Primeiro, o que eu falo para as pessoas seja a sua essência, seja você mesmo. Às vezes a gente quer ser uma pessoa que a gente não é. E acho que a constelação, ela traz para a gente esse resgate de quem nós somos, de que a gente não precisa ficar fazendo pelo nosso sistema, fazer pelas outras pessoas, que a gente pode também ser livre nesse sentido, respeitando tudo que veio antes, como foi, do jeito que foi. Eu acho que esse é o grande ensinamento, assim como muitas religiões falam do honrar pai e mãe, mas a gente, aqui nas constelações, a gente fala disso, de honrar pai e mãe, mas honrar também tudo que aconteceu lá atrás, agradecer, seguir em frente, porque a vida é para frente. Enquanto a gente fica preso nos conflitos, nas dificuldades, a gente não olha para o futuro, a gente não olha para frente. Então, que você possa, a partir de agora, se conectar mais com quem você é e olhar para frente e seguir em frente, né, em direção a um futuro que seja aquele futuro que é bom para você, mas que é bom para todos também. Bom, gratidão e até o próximo Eu Posso Te Ajudar. Obrigado, viu, Fabi? Gratidão.